Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. Sétima semana do Tempo Comum. Sábado 25 de maio de 2024. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Tiago. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros, os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Minha oração suba a vós como incenso. Minha oração suba a vós como incenso. Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a vós como incenso, e minhas mãos, como oferta da tarde. Minha oração suba a vós como incenso. Minha oração suba a vós como incenso. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios. A vós, Senhor, se dirigem meus olhos, em vós me abrigo, poupai minha vida. Minha oração suba a vós como incenso. Minha oração suba a vós como incenso. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O reino de Deus pertence aos que se assemelham às crianças. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Eu digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Meus irmãos e minhas irmãs, a criança, no tempo de Jesus, você sabe muito bem, ela não contava nada. Mulheres e crianças não eram consideradas, nem em casa nem perante a lei, não existia nenhuma lei que protegesse a dignidade delas. E Jesus tinha sempre preferência por aqueles que eram esquecidos na sociedade. Isso é um fator interessante. A criança representa essa total dependência de alguém, e não vive se ela não for amada ou cuidada. Um desafio para nós adultos é fazer as pazes com essa criança que vive dentro de nós. Uma criança desejosa de ser amada, de ser tocada, valorizada, estimada. Todos temos necessidade que alguém nos leve até Jesus para sermos amados por Ele. É necessário depender de Deus para alcançar a salvação. Por isso, quem não aceita a sua condição filial nunca vai se tornar um adulto. Quem não aceita a condição de ser um filho nunca vai se tornar um adulto.
Por isso nós temos um monte de adultos cheios de não me toques, cheios de complexos. Faltou o toque do amor, do aceitar-se necessitado dos outros. Por que tanta dificuldade em aceitar ser cuidado por alguém na idade adulta ou na velhice? O amor nos identifica, ele nos reafirma. Por isso a necessidade de nos deixar ser amados. Os discípulos gritavam com as crianças, a tradução original é gritar. A tradução aqui mostra o descontrole e o desconforto dos discípulos com aquela atitude de Jesus. Ele trouxe o que estava à margem da sociedade para perto dele e ainda tirou uma lição dizendo que quem não se comportar como elas e não recebe o reino como elas, fica de fora. Ou seja, quem não está aberto às novidades de Deus, quem não depende totalmente de Deus como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. O grito dos discípulos é o retrato de muitos de nós. Recalcados, complexados, irritados com tudo e com todos, estressados com a vida, murmuradores, provocadores de intrigas, perturbadores da paz alheia. Quem não coloca paz dentro de si vai se irritar com tudo que está fora. E o gesto de Jesus produziu isso. Vamos fazer paz com o nosso interior e pedir a Jesus que nos ame profundamente e nos cure. Sobre todos vós, Deus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.